A Renata Agostini vem para cá amarrar tudo para vocês. Porque se de um lado o governo está cortando o IPI, do outro publicou uma medida provisória aumentando os impostos sobre as operações, os lucros dos bancos. E aí, gente, soma aí o cenário. A inflação está alta, o desemprego estagnado com 12 milhões de pessoas não baixa disso. Desagrada a ameaça quebrar a Zona Franca de Manaus com um corte. No outro, desagrada os bancos que apontam a inflação e a alta de juros. E, claro, uma economia em desaceleração. Para falar o mínimo, o que aconteceu? O governo conseguiu fazer uma gigante, que fala muito pouco, botar a boca no trombone. É a Febraban. Renata Agostini teve acesso a uma nota da Febraban, assinada pelo presidente da entidade, o Isaac Sidney, dizendo que o governo erra em muitas frentes, usa remédios que não funcionam, né? Praticamente tenta atacar um problema crônico como a Covid com a cloroquina, levando para o cenário econômico, fazendo o quê? Tendo como resultado o quê? Mais pressão para a inflação. Rê, amarra tudo, porque eu sei que você pode. Bem, vamos lá. Vamos começar então por essa reação da Febraban, gente, que é a Federação dos Bancos. Então, a gente está falando de um setor com bastante influência e a gente está falando aí dos maiores bancos do país que compõem a federação. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, assina essa nota e a reação foi devido a essa medida provisória que o governo, foi, então, implementada pelo governo, aumentando a CSLL, gente, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. É um dos impostos ali que mais pegam nos bancos, de 20% para 21%. Por que o governo fez isso? Porque precisa ali de fonte de receita para financiar uma renegociação de dívidas para as pequenas empresas, as empresas que estão no Simples Nacional. Mas os bancos não gostaram nada disso. Vamos olhar um pouco os trechos do que a Febraban diz e por que eles estão linkando com a inflação. A Febraban diz que o governo está errando ao adotar essa medida e aumentar impostos e diz que a medida do governo mostra insensibilidade com as pessoas e empresas, particularmente as micro e pequenas, que mais precisam de crédito. Diz ainda que não faz sentido aumentar a carga tributária em um momento em que a economia desacelera e quando a Selic e a inflação estão nas alturas. A elevação de impostos, segue a Febraban nessa nota, o presidente da Febraban. Além de medida já reconhecidamente ineficaz para resolver os problemas estruturais do país, terá impacto na inflação, pressionando ainda mais a estrutura de custos das famílias e das empresas, retroalimentando o processo inflacionário. O que a Febraban está dizendo? Olha, a taxa básica de juros está aumentando porque a inflação está descontrolada. Isso está aumentando, então, o custo de colocar na rua empréstimos. Então, isso já está tendo um reflexo para quem vai lá, precisa de dinheiro novo. E o governo, ao aumentar impostos, então, ao aumentar ali a estrutura de custos dos bancos, está ajudando a girar essa roda da inflação. Inclusive, a nota faz uma referência política, né, Dani, na questão do discurso do governo, de que está ali atingindo, então, né, o andar de cima, né, os grandes bancos, os que lucram muito, que é verdade, né, os bancos brasileiros são altamente lucrativos, mas o que a entidade diz? Olha, ao fazer isso, ao revestir esse movimento, inclusive ali dando uma polida política, o efeito é muito pior, porque vai acabar penalizando gente na ponta. É esse o recado que se quer dar. E esse descontentamento chega num momento em que, de fato, aquela história do cobertor curto está mostrando dificuldade do governo para agir sem levantar grandes reações. Então, olha, quer ajudar pequenas empresas aqui que tiveram dificuldade na pandemia, faz como? Vamos atrás dos bancos. Só que os bancos estão dizendo, se você está querendo apertar aqui nesse momento, o momento em que a Selic está em alta e a gente não sabe onde vai parar, olha qual é o efeito que vai ter. Quando o governo pega e fala, olha, eu vou tentar aqui, que é o discurso da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, eu estou tendo um aumento de arrecadação, então eu vou, olha, retornar para a sociedade. Escolhe baixar o IPI, o que teoricamente aliviaria para o consumidor. O que ele está fazendo?
levantando aí reação de parlamentares e de parte da indústria nacional, dizendo, mas vocês vão acabar dando um tiro no pé aqui de quem gera empregos internamente. Essa equação, ela nunca é simples. Por isso que o debate de política econômica, ele sempre é muito rico. Mas o fato é que o governo está passando aperto para tentar colocar essa economia para girar e está apertando botões e causando uma reação bastante alta dos setores que estão se vendo prejudicados. Dani. Boa, Renata. Gente, é isso. Não tem saída fácil, mas a grita tá grande e aí o governo precisa começar a fazer um cálculo de perder o andar de cima, né? A grande questão é, ainda hoje tem um debate sobre se o Lula assusta ou não a Faria Lima. O PT diz, olha, a gente tem 8 anos de governo de currículo para apresentar aqui. Se assustar é um problema bem deles. Nós vamos falar com eles no tempo certo. Vai ter conversa, mas não vai ter submissão. Mas essas ações do presidente Bolsonaro podem dar um empurrãozinho. A gente segue acompanhando tudo, claro.